Fala, meus queridos. Renato Aloy aqui. Bom, eu tô gravando um vídeo aí depois de muito tempo. Tô tentando me organizar aqui para voltar a gravar vídeos para vocês. E eu já tô com o equipamento todo completo aqui, meu microfone, mesinha de som, até um fundo que eu coloquei aí para vocês. Olha que interessante, um fundo meio psicodélico e um título muito criativo chamado Renato Aloy Cursos, porque eu não faço ideia de onde eu vou publicar esse vídeo. Vou acabar publicando no meu canal e no canal do curso Arduino, mas eu queria falar coisas diferentes. Eu preparei aqui para vocês, cadê, ó? Eu estou ajustando as coisas, ó. Já fiz essa cena principal, essa cena da câmera, que é eu aqui bonitão, né? Esse esse gatão aqui na tela de vocês. Tem aqui atrás, ó, vocês podem ver na na minha câmera aí a minha estação de trabalho ali atrás, aquela bagunça. E eu estou num quarto que está aqui com poucos móveis, então talvez o áudio fique a princípio parecendo que eu estou dentro de uma catedral, mas eu já estou também providenciando os abafadores acústicos e as coisas vão acontecendo no tempo que elas vão acontecendo. O importante é que eu estou gravando esse primeiro vídeo para vocês e eu quero trazer coisas variadas. Então eu tenho essa tela aqui, que é o meu Renato Aloy Cursos, depois eu penso no nome melhor. A cena principal aqui para vocês, ó. Então o que eu fiz na cena principal? A princípio coloquei meu site aqui para a gente ter essa, para eu mostrar o site para vocês. E vocês vão ver minha câmera aqui embaixo. E aqui em cima o Pix, para vocês poderem ajudar o meu projeto de trazer essas informações quentíssimas, essas novidades de tecnologia. E aí por isso que eu não sei onde eu vou publicar ou como que eu vou chamar o curso, sei lá, o canal. Vocês precisam me ajudar, gente. Escreve aí nos comentários como é que vocês acham que deve chamar. Eu ainda estou procurando ajuda de editor, então eu vou tentar gravar esses vídeos assim meio que como se fosse lives, sem corte, porque dá um trabalho terrível fazer edição de vídeo. Então nós vamos nesse sentido. E aqui está meu site para vocês poderem ver aqui. É o aloytech.com.br, em que eu estou trabalhando. Eu estou entre empregos. Então, quando eu estou entre empregos, eu fico meio vagabundo, aí sobra tempo para gravar esses vídeos para vocês. E aí eu tenho aqui, estou mostrando para vocês o meu site com os serviços que eu ofereço, desenvolvimento de software, de hardware, né? Eu sou uma inovação constante, ambulante. E, enfim, tem até aqui, fale com vendas. No final das contas, vai falar comigo mesmo, tá? Se clicar no Saiba Mais, fale com vendas, contato pelo WhatsApp, vai falar comigo. É isso aí. Que mais aqui que nós temos? Nós temos o VendePay, que é esse sistema que eu já estou trabalhando já faz um ano nesse sisteminha. É um sistema que eu tenho alguns clientes que têm alguns produtos meus de sistemas de pagamento. E meio que, como é que eu diria? Cada um está de um jeito. Então eu estou meio que tentando fazer uma integração para que eu possa atender todos os clientes de uma forma única, com um sistema de pagamento consolidado. Porque cada um eu atendo de um jeito e o sistema está meio bagunçado. Então eu estou organizando, é o nosso produto em destaque do site. Aí aqui sim, esse aqui vai para um site que eu estou criando ainda. Na verdade, quem estou criando, né? Quem está criando é tudo inteligência artificial, que é isso que eu quero conversar bastante com vocês nessa série de vídeos aí sobre inteligência artificial, sobre novidades do o AVR 128. Também tem bastante assunto para falar. Ó. Esse AVR 128DA, que substitui o Arduino. Então nós temos assuntos de Arduino para conversar, porque ele vem para substituir o ATmega 328. Ele não está aqui, ele na verdade já faz um tempo que eu acho que ele está no mercado. Ele ainda não se consolidou, porque ainda não tem kit de desenvolvimento para ele, etc e tal, mas são assuntos que eu quero falar. Assim, eu estou fazendo um pupurri aqui de assuntos que eu quero falar. Que mais? Aqui eu coloquei a plataforma Curso Arduino no próprio site, para quem quiser acessar o canal lá, e esse foi o canal que eu criei em 2011 para ensinar Arduino. Depois pulei um pouco para ESP, mas acabei não acompanhando tanto a evolução das coisas. Não pelo menos na parte de curso, né? Eu tive que estudar ESP, o 8266, o 32, LoRa, e tudo isso eu fui estudando e atendendo clientes com esses projetos. Mas fazer o canal para ensinar vocês a como fazer essas coisas, como eu fazia antigamente, não tive mais tempo, sabe?
Cadê? Deixa eu pôr na câmera grande aqui. Não tive mais tempo, faltou tempo. Então, assim, sai caro fazer isso, né? Tem que ter um editor, tem que ter disponibilidade para gravar os vídeos com o conteúdo interessante para a nossa plataforma, né? No caso, basicamente hardware e software. E principalmente a questão da inteligência artificial, eu estou aqui com o Stitch. Cadê? Deixa eu mostrar para vocês agora. Volta aqui. Então, eu estou aqui com o Stitch aberto, que é da plataforma do Google, né? Como é que chama isso? Do conjunto de ferramentas do Google. E eu estava estudando um pouco aqui a parte de como usar menos tokens, porque ontem eu tomei um castigo. Eu estava trabalhando com anti-gravity, que são coisas que eu quero trazer para vocês. Eu estou com o anti-gravity aberto aqui, fazendo um projeto pessoal. Então, eu quero ensinar, para tentar trazer um pouco dessa parte para vocês, que eu estou aprendendo também, tá? Eu, como programador com mais de 20 anos de experiência, estou tendo que reaprender a programar através dessas ferramentas de inteligência artificial. Por quê? Porque eu gosto? Não, eu gosto de programar no código, meter a mão no código e fazer eu mesmo. Mas porque a velocidade de programação aumentou exponencialmente. A inteligência artificial faz coisas em minutos que nós, humanos, levaríamos assim questão de dias ou semanas para fazer. Vou dar um exemplo bem simples aqui. Esse projeto que eu estou fazendo aqui é um projeto pessoal chamado Gastômetro. Eu vou publicar ele depois no GitHub também, passo aí. Aliás, quem tiver também, depois eu vou ter que fazer um projeto separado aí para quem tiver querendo material do antigo curso Arduino, que não existe mais a Serial Link, não existe mais os links e tudo. Eu estou trabalhando para atualizar também todos os vídeos, pelo menos para trazer o aluno que chegou naquele vídeo, que tem muito vídeo antigo ainda, que tem material que sumiu, né? Então a gente fazer também um trabalho de trazer esses materiais e eu colocar tudo no GitHub. Mas enfim, tem muita coisa para fazer. Esse vídeo é mais para trazer aí um panorama do que eu quero fazer. E aqui a gente tem, por exemplo, que eu estava dando um exemplo para vocês do como é que ficou a nova forma de programar. Até para Arduino e hardware eu estou testando essas ferramentas de implementação de código, né? Porque basicamente aqui esse anti-gravity ele é um estúdio, ele é baseado no VS Code, né? A interface dele é baseada no VS Code e ele tem um agente que você vai perguntando coisa para ele e aqui do lado ele vai construindo, né? No workspace ele vai construindo as coisas que você pediu para ele fazer. Então, por exemplo, no caso eu pedi, e como é que começa isso? Eu tenho começado, eu fui estudar como outras pessoas começam, mas aqui também dando um pouco do meu palpite. Eu tenho começado fazendo um projeto em PDF e descrevendo o que eu quero. Então, a descrição do meu projeto é um projeto para controlar gastos mensais da família. Um projeto genérico para a gente aprender a usar a ferramenta. E aí eu vou dizendo aqui, onde eu vou registrar os recebimentos, todos os gastos do mês, então precisa ter fechamento mensal, relatórios, blá, blá, blá. Inventei um negócio aqui. As entidades de entrada, saída, categoria de gasto, importação de extrato do Nubank, que eu quero fazer justamente isso. Eu quero importar os meus extratos do Nubank, categorizar eles para saber aonde que está indo o meu dinheiro. É uma aplicação até que real. Todo mundo tem isso, né? Todo mundo quer saber para onde está indo o dinheiro que recebe, que entra. E como eu estou entre empregos, está sendo bem, digamos assim, pertinente isso agora, tá? Aí como eu tenho conhecimento de programação, porque até aqui qualquer pessoa pode descrever isso aqui, que não tenha nenhum conhecimento de programação, até aqui ele chega, não, eu preciso, essas entidades aqui, tudo bem, entidade é uma palavra que quem usa é programador, mas descrição, é um projeto para controlar gastos mensais da família. Até aqui eu estou descrevendo numa linguagem comum a todo mundo. As próprias entidades aqui seriam propriedades ou o que eu quero, entendeu? Eu quero ter entradas, recebimentos, saídas, gastos, categoria, né? Conta, supermercado, diversão, importação do extrato bancário. Então, até aqui, realmente, todo mundo pode escrever. E se passar isso para essa ferramenta do anti-gravity, depois eu vou explicar melhor, tá? Isso aqui realmente é só para dar uma ideia do que eu estou fazendo e da onde a gente pode chegar. E aí, como eu tenho o conhecimento de programador, eu decidi a estrutura que eu quero para essa aplicação.
Porque senão ele sai fazendo umas coisas malucas, tá? Senão ele sai conectando o front-end no banco de dados direto, ele sai fazendo as maiores loucuras. Inclusive eu quero mostrar justamente isso depois para vocês, que isso daqui não é uma ferramenta que vai resolver tudo. Porque ele toma decisões aqui que não são as melhores, muitas das vezes, inclusive. Tá? Então, aqui no caso, eu defini para ele que ia ter uma API com CRUD. Então, aqui já são palavras para quem entende de programação. O que é CRUD? Né? Que é Create, Read, Update, Delete. São os comandos básicos para criar, atualizar, né? Ler e excluir os registros de banco de dados. Né? Aí eu coloco utilizando .NET com linguagem C#, padrões de desenvolvimento Clean Architecture, o DDD, que é o Domain Design Driver, e driving, né? E o camada de controle, serviço, tudo mais moderno. Ainda coloco assim uma linguagem mais, né, tranquila. E aí coloco, usando um banco de dados MySQL, que eu vou fornecer os dados de conexão. Isso daqui é porque eu tenho um banco de dados hospedado na HostGator, né? E aí eu crio o banco, passo para ele a conexão e ele já faz, se vira, né? Ele faz as migrations, faz tudo. E eu disse que eu quero um site responsivo com as seguintes telas: o dashboard, as entradas, as saídas, categorias, onde eu posso gerenciar categorias, e os parcelados, que eu inventei aqui, mas depois eu acabei tirando. Isso também é uma coisa que é muito interessante. Você, mesmo que viaje, que você faça umas viagens loucuras, loucuras iniciais, vamos dizer assim, você pode depois dizer para ele: não, esquece isso, apaga toda essa parte, que ele apaga. E ele faz tudo. Até tarefas simples, como eu pedi para ele organizar, por exemplo, aqui ó, nos utils. Eu pedi para ele organizar as coisas, que ele vai gerando coisas, ele vai gerando artefatos, né? Ele joga, por exemplo, aqui ó, esse EF error é porque ele estava enfrentando um erro, aí ele não estava conseguindo resolver, ele fez uma saída aqui no arquivo texto para ler o arquivo texto para entender o que estava dando errado. E isso vai ficar, ele vai espalhando isso aqui pelo projeto todo, esse monte de TXT aqui, ó. Aqui, aqui vai ter mais, quer ver? O application, eu acho que ele jogou uns TXT por aqui. Enfim, ele vai jogando TXT para tudo que é lado. Não, foi na API, né? Aqui, ó, run output TXT, que ele também estava testando alguma coisa que deu falha e ele faz nesse TXT, ele vai largando isso aqui tudo para tudo que é lado. Aí eu falei para ele organizar tudo numa pasta chamada utils. Mas mesmo assim ele continua. E falei para ele, ó, os próximos que você for fazer, ó, build log, não sei o que, faz na pasta úteis. Mas ele esquece. Enfim, né? Não é perfeito o negócio. Mas, então ele se comporta realmente como um estagiário, tá? Que esquece coisa, faz cagada. Nada contra o estagiário, tá? Eu também já fui estagiário, eu sei como é que é. E o pessoal pega no pé, né? Mas enfim. Deixa pra lá. Então, assim, começa por isso. Eu ainda estou estudando de qual. Aqui eu tenho, ó, aqui embaixo, dá para ver, né? Eu tenho qual modelo que eu quero usar de inteligência artificial. Eu testei algumas, mas eu percebi diferenças só realmente na forma de fazer as coisas e decisões que eles tomam. Na forma de operar é basicamente igual, a linguagem que se usa é bem uma linguagem casual e vai que vai. Aí eu estou testando esse Gemini Flash, que eu estava usando o Gemini 3.1 High. E aí eu estava estudando que ele usa muito tokens, que são essas medidas aí de gastos, né? Aí até falando um pouco de valores, o que eu fiz aqui? Deixa eu entrar aqui no... Aí o que você precisa adquirir? Aí Studio... Aqui, ó, Google, deixa eu ver se tem pricing aqui, ó, Gemini API Pricing. Porque você vai instalar o Google AI Studio, no caso. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo sobre isso para ir desde o começo. Mas vai fazer a instalação desse o Get Started aqui, vai baixar, ele vai pedir. Eu não sei se esse aqui tem, se esse estúdio é pela web, ainda estou estudando. Mas de qualquer forma, o interessante, deixa eu ver se o Get Started me leva aqui. É que aqui eu já estou logado no meu AI e tal, né? Já criei e tal. Mas o interessante é vir no Anti-Gravity, que é a IDE, né? Essa sim faz download, ó. E aí a gente usa, é que ela faz parte do Google AI Studio, mas eu não sei por que eles não colocam isso aqui, né? Deixa eu ver se ele fala aqui. Manage API Keys.
Aí fala do SDK, ó, Gemini, tarará, imagem, Vel, aí sign up and get started. Então, ele nem fala aqui, nem tem aqui, né? Interessante, né? Como eles não colocam aqui o anti-gravity, que é o que usa esses modelos para fazer essa parte de programação. Então, basicamente, faz o download, ele vai começar a funcionar, você abre uma pasta, né, dá um open folder e começa a trabalhar igual no VS Code. E aí aqui você vai pedindo para ele fazer as coisas. Então, basicamente, é esse jeito que funciona. E a questão de preços, deixa eu ver aqui, pricing, aí é o Gemini Pricing. Eu assinei um plano que é R$ 100 por mês. Ó, sem custos, ele deixa você fazer, é limitado a alguns modelos, tokens de entrada e saída sem custo financeiro, acesso ao Google AI, ou seja, dá para fazer já sem custo, dá para começar. E conteúdo usado no melhor produto. Aí o que, que acontece? Esse sem custo, você vai usar ali durante 1 hora, 2 horas, e ele já vai começar a te limitar, tá? A verdade é essa. Mas, de qualquer forma, já dá para ter uma ideia como é que funciona e aí você fica com um gostinho de quero mais. Na verdade, não foi nem 1 hora, 2 horas. Acho que eu usei um dia inteiro. Eu acho que eu usei, foi um dia inteiro ou dois, assim, umas 8 horas direto. E ele funcionou de boa. Então, dá para ter uma boa ideia. Você consegue chegar até um ponto assim que você fala, nossa, isso aqui realmente dá resultado. E aí o pago não é caro, porque é R$ 100 por mês. E o primeiro mês grátis. E R$ 100 você não paga nenhuma hora de programador. E o que ele faz, putz, aqui, só para ter uma ideia, ele fez uma API inteira e fez um site inteiro responsivo em React usando o Vite, né? Vite. E aí eu tenho até aqui, cadê eu fiz aqui cadê? Gastômetro, ó, Run API, aí ele vai rodar a API. E o Run Site, que aí ele roda o Vite, não sei ainda. E aí eu só venho aqui no browser e acesso o site em React. Olha lá que interessante. Então aqui eu tenho, olha lá, o sitezinho. Ai meu Deus, é que eu estou mostrando todas as minhas coisas aqui de... Deixa eu mostrar as categorias aqui, para vocês não ficarem vendo meus gastos aqui. Então aqui ele gera, tá vendo, um site com... eu já criou, pedi para ele criar recorrentes, onde eu quero gravar contas recorrentes, como conta de luz, conta de aluguel, condomínio, essas coisas eu vou colocar em contas recorrentes. Então eu já pedi para ele criar essa seção, ó, e aí ele já criou, isso eu acabei de fazer, acabei de pedir para ele criar, tá até aqui aberto, ó. Deixa eu ver qual que foi aqui o prompt que eu usei, ó. Foi assim, ó. Aqui tá o Pix aqui tá bem em cima, né? Cadê, ó? Olha lá, vamos construir uma nova página no site para poder cadastrar contas recorrentes. Então, precisamos dessa página no mesmo modelo da página de categorias, podendo criar novas contas recorrentes, editar e excluir. A recorrência pode ser um campo de lista de opções como mensal, anual, semanal. Preciso de um CRUD completo na API e a entidade de migração para o banco de dados. Pronto. Com isso ele fez tudo. E aí, eu simplesmente... Ele fez, ó, tá vendo? Ó, eu não fiz mais nada. Eu só dei esse prompt para ele. Ele saiu analisando de categorias, coisas, o que eu tinha pedido, entendeu e tudo o que eu precisava, criou os contextos, criou tudo, me deu um relatório do que ele fez na API e me deu um relatório do que ele fez no site. Pronto, tá tudo pronto, ó. Aqui ó, eu nem tinha testado ainda, acabei de entrar, ó. Aí eu quero botar aqui, condomínio, que eu acabei de pagar. É uma conta recorrente de 650 conto. Dia do vencimento, dia 10. Tipo, saída, recorrência mensal. E é justamente habitação e moradia. Pronto. Salvou? Ele vai ter que aparecer aqui. Aí, tá tudo funcionando. Ou seja, imagina o tempo que eu levaria para fazer. Porque o que ele fez? Vamos lá, agora até vou ser meio chato aqui, mas para vocês entenderem o tempo que foi economizado nisso daqui. Ó. Vamos ver se ele dá o horário que eu fiz aqui. Eu nem sei, mas foi questão de antes de eu começar a gravar aqui. Tanto que eu larguei, ele foi fazendo e eu esqueci ele fazendo e ele deixou pronto já. O que ele fez aqui? Ele veio aqui na API, ele teve que vir aqui
no program, adicionar um novo aqui, ó, conta corrente, recorrente service, criou um serviço novo, criou um controller novo, cadê conta corrente aqui? Conta corrente controller. Ele criou, que mais? Aqui no application, o service, cadê? Conta corrente service. Aqui na infrastructure, o que ele criou? No DB context, ele adicionou aqui o... Deve ter adicionado aqui em algum canto. Conta recorrente, olha lá. Tá? Migration. Ele fez a migration lá de conta recorrente. Deve estar em algum canto aqui. Ó, de conta recorrente para... Tá? Repositórios. Vamos ver o que ele fez. Conta recorrente repositório. Então, assim, só pelo tempo que eu já estou falando, ele já tinha feito e terminado e já estava pronto. Imagina o tempo que eu levaria, ou um programador que sabe que tem que fazer isso aqui tudo, porque assim, a gente que programa já faz tempo, eu sei que para implementar um Clean Architecture como esse, no caso aqui API, Application, Domain, Infrastructure, Infrastructure, e o inglês está ótimo hoje. Esse tipo de construção, isso aqui a gente faz na mão. Ele fez sozinho, mas isso leva tempo para fazer, para costurar isso aqui tudo. Porque você vai criar uma nova entidade toda, com uma nova página. Então, aí, de novo, aí ele fez, além de fazer isso, ele fez aqui o serviço de conta recorrente para acessar a API aqui no site. Ele fez a página nova de conta recorrente, que olha lá, bem ou mal tem aqui, ele copiou de outro lugar, da parte de categoria, mas bem ou mal são 300 linhas aqui que tem que dar uma ajustada, mesmo que a gente copie de categoria, tem que dar uma garimbada. E outra, é um serviço de um desenvolvedor back-end, de um desenvolvedor front-end. Quer dizer, se você... ou de um desenvolvedor full stack. Mas o desenvolvedor full stack ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele vai fazer primeiro a parte da API, depois ele vai mexer no React aqui, que seria o que eu faria. Então, o que mais que ele fez? Ele mexeu aqui também no app, para colocar aqui, ó, fazer o link no menu, todas essas coisas, também da rota, criou a rota, parará. Isso leva tempo. Eu imagino que só para fazer isso que eu pedi para ele fazer, que esse cadastrinho de contas recorrentes aqui, ó, para isso ter que dar pronto, com uma pessoa fazendo, vamos dizer que seja uma pessoa fazendo, fez a API, depois foi lá no site e copiou categorias, mudou para recorrente, escolheu o ícone, mudou tudo que era categoria para conta recorrente, fez tudo funcionar, alterou tudo. Isso daqui é um negócio que a pessoa leva um dia inteiro a dois. Leva 2 dias para fazer isso daqui. Né? Estou falando de 8 a 16 horas. E um negócio que a inteligência artificial fez em questão de minutos. Tanto que eu fui fazer outra coisa e já ficou pronto e eu nem tinha percebido. Quer dizer, ajuda? Eu vou falar assim um português bem coloquial, ajuda pra caralho. Desculpa aí, YouTube, você não pode falar palavrão, mas porra, se ajuda. Então, assim, vai tirar o emprego dos programadores? Vai tirar o emprego dos batedores de tecla, que fica montando esse tipo de coisa na mão. Mas se você sabe instruir, você fala, bom, eu sou programador, então eu sei que eu vou fazer um programa para controlar meus gastos mensais, eu preciso do quê? Sei lá, depende do programa que eu vou fazer. Se é um programa para rodar no computador da pessoa, eu vou fazer um Windows Form, eu vou usar um Python com uma interface gráfica que rode no Windows e no Linux, não sei. Mas aí eu estou decidindo, e aí eu vou decidir isso e passar para a IA. Vou dizer para ela, faça isso. Eu quero, no caso, eu decidi que seria um negócio pela web. Então eu decidi, olha, eu preciso de uma API, precisa ser em .NET e com C Sharp, parará, e o MySQL, porque são as coisas que eu tenho, ou seja, eu estou subindo na Azure, então para mim melhor que seja .NET. Eu estou acessando um banco de dados MySQL na Hostinger, que é a opção mais barata. Então eu tenho essas ferramentas e eu digo para ele, use isso porque é o que está de acordo com o que eu preciso. E no caso do site, eu pedi para ele, inclusive ele me perguntou se queria que fizesse em Vue, ou em React, ou em Angular, eu acho. Aí eu falei, não, faz em React,
porque React eu sei da manutenção mais fácil do que Angular e o Vue, que eu conheço, trabalhei pouco. O React é o que eu tenho mais, não preciso ficar consultando toda hora para fazer coisa simples. Então, eu adaptei o meu cenário para a IA fazer daquele jeito que eu queria. Então, agora, se eu precisar fazer uma manutenção aqui na parte de conta recorrente, igual eu fiz na de movimentação, por exemplo, eu tive que fazer uma manutenção aqui, porque aí eu já vou dar um exemplo agora das cagadas que a IA faz. Falando mais uma vez o português correto, as cagadas que ela faz. O que ela tinha feito aqui? Essa função aqui que verificava se era entrada ou saída, a primeira coisa errada que ela fez, ela me jogou a decisão se é uma entrada ou uma saída, ou seja, se é um valor que está entrando na minha conta ou que está saindo da minha conta, ela colocou isso na categoria. Então depende não da transação, se é de entrada ou de saída, depende da categoria que está atrelada para definir se é um negócio de entrada ou de saída. Então eu acabei tendo que criar, por exemplo, tem a categoria outros. Eu tive que criar outras entradas e outras saídas, porque o outros ele pode ser entrada ou saída. Só que estava dando pau aqui porque ele estava colocando, quando ele jogava, ele categorizava e jogava para outros, só que era uma entrada. E aí ele apresentava como saída. E aí eu tive que falar para ele, não, meu amigo, você faz o seguinte, ele recebia e aqui era pior, porque aqui ele fazia, ele recebia o ID da categoria e aqui ele dizia, se a categoria for maior que 9 ou menor que 12, é porque é de saída e não de entrada. Aí eu falei, mano, que loucura é essa que ele está fazendo? Aí eu fui ver que no banco de dados ele tinha cadastrado primeiro as entradas, depois as saídas. Aí ele colocou, ó, se for maior do que esse ID, quer dizer que é saída, né? Vamos dizer assim, se for menor é entrada. Aí eu falei, não, tá maluco. Carrega, aí eu botei aqui, carrega todas as categorias aqui e depois vai encontrar que tem aquele ID e ver qual é o tipo, se o tipo é de entrada ou de saída, para colocar o tipo correto. Então aí funcionou. Aí, então, ou seja, uma manutenção que eu tive que fazer nele, porque se uma pessoa comum for tentar descobrir o que ele está aprontando na página de movimentação, que ele estava fazendo tudo errado, vai levar muito tempo, porque a pessoa vai ter que dizer, olha, está errado na página de movimentação. Aí a inteligência artificial vai ter, ela fica aqui, aparece thinking, quer ver? Deixa eu dar um exemplo, vamos fazer um exemplo para finalizar esse vídeo, que eu acho que já ficou um vídeo inicial muito comprido, mas é porque essas ferramentas realmente estão bem interessantes. Aqui, por exemplo, o que eu posso pedir para ele aqui? No caso, o editar está funcionando? Vamos ver, está tudo funcionando a princípio. Ó, salva, está salvo, condomínio, dia 11, ó, então está funcionando, está beleza. Aqui põe condomínio em maiúsculo, volta para o dia 10. O que eu posso pedir para ele fazer aqui? Aqui, ó. Por exemplo, isso é uma coisa interessante que é bem fácil e ele faz com tranquilidade. Como, por exemplo, fazer a ordenação. Ó, tá vendo que eu não consigo ordenar? Se eu tiver mais de um aqui, eu não consigo ordenar. Então, eu posso pedir para ele. E de uma forma como se estivesse conversando com amigos. Estou testando, como se estivesse conversando com o desenvolvedor que está fazendo para você. Você é o cliente. Testando a página de... como é que chama a página? Contas recorrentes e percebi que as colunas não têm opção de ordenação e também não tem um campo de pesquisa. Eu não preciso falar mais nada, quer ver? Ó? Pronto. Ele vai entender, ó. E aí ele fica, o que eu queria mostrar para vocês é isso, ó. Aí aqui, ó, gerando, e agora ele está pensando, ó, gerando, e aí ele vai ficar pensando. Eu já fiquei vendo ele fazer isso aqui, às vezes por horas, quando você dá um problema muito complexo para ele, como esse que eu acabei de explicar da tela de movimentação que estava fazendo as coisas erradas. Eu pensei em passar isso para ele, mas eu falei, deixa eu dar uma olhada, porque eu acho que é coisa simples, porque na página de entrada estava funcionando, na de saída estava funcionando, era só... Né, na página de movimentação que tem as entradas e saídas também tem que funcionar. Eu fui dar uma olhada, era coisa simples. Mas se você pergunta isso para ele, ó, tá vendo que ele fica thinking um tempão, ó, ele fica quando ele está gerando, ó, generating, é que ele está produzindo alguma coisa, ó, thinking. Quando ele fica muito tempo thinking, quer dizer que ele está tentando entender o que você pediu para ele. Aqui ele fica pensando pouco tempo, ó, tá vendo? Ó?
Ó, pensou por 21 segundos, ó. Aqui foi 21 segundos. Aí ele está perguntando, ó, implementada a busca e ordenação tal. Aí o que eu faço? Venho aqui. Opa, não precisa nem atualizar nem nada, já está. Então vamos cadastrar uma nova conta corrente aqui, conta de luz. Ou então vou pôr só luz, né? Porque conta já é conta corrente, luz. Aqui então, na verdade, que eu estou aqui não é Celesc. Aí valor, sei lá, esse calor deve vir uns 300 conto a conta de luz. Dia do vencimento, essa daqui é dia 20, se não me engano. É saída mensal, habitação moradia também, pode pôr habitação moradia. E salva. Aí eu tenho aqui, ó, saída, Celesc, tananã, e aí a descrição já tá lá, já tá, eu estou conseguindo ordenar pelo valor, ó, pela recorrência, dia do vencimento, ó, que dia que vence primeiro, ó, dia 10. Então eu pedi um negócio e buscar também, ó, Celesc, olha lá, ele já trouxe aqui o que eu estava procurando. Então, o tanto de coisa que ele... E aqui ele mostra o que ele mexeu, ó, isso é interessante, porque às vezes eu fico dando uma olhada para ver o que se ele não fez nenhuma bobagem. Aqui ele adicionou uma outra funcionalidade do React, adicionou também aqui mais um monte de ícones e barará, e foi fazendo as coisas. Usou aqui, ó, tá vendo, um use state pro search term, e foi fazendo coisa. Olha o tanto de código que ele colocou aqui, ó, o tanto de linha que ele colocou. Isso aqui para uma pessoa fazer leva tempo. Então vai tirar o emprego do programador? Não. Vai ajudar o programador. Olha o tanto de código que ele colocou aí. Porque realmente uma pessoa que não tem muito conhecimento de programação vai precisar estudar programação para entender o que ele está fazendo aqui e poder orientar ele se ele estiver fazendo errado. E muita coisa ele faz. Outra coisa que eu quero mostrar, aqui eu dou um accept changes, porque aí, beleza, ficou belezinha, né? Eu testei e funcionou. Outra coisa que foi uma decisão estranha dele, ó. Eu pedi para ele importar o PDF. É aqui no application, né? Ó, o serviço de importação. Primeiro, que esse serviço aqui, processar extrato PDF, ele tinha feito um negócio que tinha mais de 200 linhas e era uma linguiça lá, era um espaguete. Aí eu até usei outra inteligência artificial para aplicar o clean code e as tecnologias, as metodologias de solid, open, close e tal, parará, né, aquelas coisas que só tem que ter uma responsabilidade cada coisa, e ele criou aqui um objeto de parsing, onde ele criou um Nubank Statement Parser, que depois eu posso criar para o Itaú, posso criar para outros, para o Banco Inter e tal. E aqui ele criou de categoria, categorização, ó, Transaction Categorizer, né, Tabajara. E ele fez o quê? Ele fez uns ifs verificando, tem o colégio Siloé. Na verdade eu que coloquei isso aqui, eu personalizei, né? Mas ele vinha assim, ele achou a palavra colégio, ele falou, bom, colégio é educação. Então ele colocava, se é colégio, joga para o ID de educação. Ele não tinha nem criado o enum, quem criou o enum fui eu. Para ficar melhor aqui, para não ficar um negócio, vai para o ID 10, o ID 20, aí fica uns números, né? O Clean Code também não gosta de você colocar números mágicos na programação e você não sabe o que é. Aqui está bem explícito que é um enum de categoria do salário. E aí, se eu quiser, eu posso passar o mouse aqui, ou então ir no enum, né? Vai lá no enum. Cadê meu enum? Bom, o enum fica no domain. Enums aqui. E aqui sim eu tenho eles numerados. Então aí é um número mágico que é o... Cadê? Salário. Salário é o número mágico 9. Mas eu estou com ele etiquetado, né? Eu criei uma etiqueta, então o Clean Code pede que seja legível o código. Que a pessoa que esteja lendo aqui fala, ele está verificando se o ID é o ID do salário e tal, do enum do salário. Então fica legível. Isso tudo eu tive que fazer à parte. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que ele usa... Porque aí depois eu fiquei pensando, eu falei, nossa, e eu pedi, né, para ele categorizar as coisas. Eu falei, nossa, como é que será que ele fez a categorização, né? Será que ele usou uma inteligência artificial, ele usou algum serviço de categorização? Quando eu fui ver, não, ele fez um monte de if. Fez um if, se era colégio, ele ia para educação, se era salário, ele ia para salário. Era um monte de if besta assim mesmo. Então, assim, são decisões que ele toma que nem sempre são as melhores. E precisa de alguém olhando ali para ver se está certo aquilo, não, se está indo por um caminho que você fala que está mais coerente, não.
Eu acabei usando essa forma que ele fez aqui de separar. Aqui, por exemplo, eu sei que se é para Ana Carolina, é a ex-esposa. A ex-esposa é pensão, ó, categoria pensão. E isso eu coloquei, eu fui usando essas coisas dele. Aqui é o CNPJ da minha empresa, então quando eu recebo pela minha empresa é salário, né? Quando tem o nome da minha mãe, é o que vem no nome dela é um cartão do Itaú que eu uso de vez em quando. O colégio Siloé é o do meu filho, educação. Luísa é cartão da Magazine. Ó, Condoville é habitação, porque é condomínio. E assim vai. Então, assim, eu usei, mas você percebe que é um negócio que a gente faria, né? Então você pensa, a inteligência artificial vai usar um negócio assim super maluco, moderno. Não, ele está usando um negócio que a gente faria, que é pesquisar algum texto naquela descrição daquele débito e colocar na categoria que ele acha que é. E o resto que ele não conseguir, depois em outro momento ele coloca como outros. É que eu precisei tirar daqui o momento de colocar como outros, justamente pelo problema de, né, que o outros tem que ver se é entrada ou saída para colocar no outras entradas ou outras saídas, que é aqui, ó, outras receitas, né? O outros ele ficou como saídas e eu criei esse outras receitas para ficar como entrada, para ficar certo na tela de movimentação. Mas só dele fazer essas coisas assim com iconezinhos, o badzinho aqui que ele fez, ó, saída com vermelho, quando é entrada ele faz o badzinho em verde. Isso dá trabalho de fazer e ajuda demais. Então, eu achei fantástico. Eu quero trazer conteúdo para vocês disso, de como construir do zero e usar essas ferramentas ao favor de quem está usando, né? E lógico, vai alterar a forma com que a gente trabalha com isso. Aí voltando agora aqui para a gente conversar no tete a tete. Vai alterar realmente a forma com que a gente trabalha com isso. Então, por exemplo, quando me passam um trabalho assim, olha, preciso de um API para fazer tal coisa. A estrutura básica eu posso até determinar ou criar a estrutura básica, jogar lá numa pasta e falar para a API, ó, análise da estrutura básica, faça uma análise da estrutura básica que eu fiz e siga esse modelo. E aí, tanto que eu tive que fazer isso para um projeto que não usava o DDD, né? Ele usava aquele o CQRS, que é o de responsabilidade, response request, e ele faz um negócio diferente. Então aí eu trouxe isso com um projeto, com uma implementação básica e falei, olha, implementa o resto. E aí ele foi implementando o resto com base no que eu tinha feito. Ele segue aquela linha, ele consegue pelo menos entender que existe uma linha ali de padrão que ele tem que seguir. E eu achei bem interessante. Então é isso. Não sei se vocês deixem comentários aí, se vocês querem aprender essa parte, não. Se é um negócio muito maluco, se a gente usa isso para eletrônica ou para programação. Porque para eletrônica eu cheguei a usar em algumas questões mais no. Deixa eu ver aqui, foi no chat GPT, né? Cadê? Eu trouxe algumas coisas aqui que eu perguntei, ó. Eu estava perguntando sobre sistema de pagamento. E aí falei de maquininhas e falei de um monte de coisas, né? Perguntei aqui, ó, atue com arquiteto de hardware para fazer o sistema de pagamento. Usando Mercado Pago e tal, né? Usando Raspberry, barará. E aí ele faz também. Ele também faz e tudo mais. Então, não sei, se vocês quiserem ver, e aí o que eu estava estudando agora recentemente, que me fez até gravar o vídeo, que é esse cara aqui que fez um post no Reddit, dizendo aqui, ó, cansado de atingir os limites de uso do anti-gravity, que foi o que aconteceu comigo ontem. Eu estava fazendo esse projeto do gastômetro aqui, e aí ele disse que eu atingi. Aí por isso que eu mudei aqui, inclusive no anti-gravity, do Gemini 3.1, que parece que ele, como ele pensa mais, ele gasta mais os tokens que acabam me gerando essa. Eu trabalho por algumas horas e ele me trava. E aí então eu estou usando esse Flash, que esse Gemini 3 Flash, ele pensa menos e age mais. Então, na teoria, ele gasta menos tokens, né? E é isso que eu estou testando agora. Então, aí fica como registro de teste e eu queria fazer um acompanhamento mais de perto aí, de repente, umas 3 vezes por semana da gente ir acompanhando o andamento desses projetos. E aí que vocês façam sugestão de projetos. Eu estou com outro projeto na cabeça aqui, de tentar criar até uma nova pasta e começar do zero aqui, que é criar
como é que chama isso? Um no-code, né? Para Arduino. De forma que a gente use as ferramentas do Arduino IDE, pode ser até pode ser como um plugin para o VS Code. Então, assim como tem aquele plugin que a gente usava para o VS Code para trabalhar com o Arduino, antes de sair o Arduino IDE, né? Ó, tem o Arduino IDE agora, que ele já tem bastante funcionalidade bem próxima, bem parecida com o do VS Code. Mas aqueles projetos, eu não vi mais aqueles projetos de arrasta, sabe? De arrastar e programar por blocos. Então eu pensei em fazer justamente um projeto pedindo aqui para o Anti-Gravity, ou talvez começar, como eu estava vendo aqui as dicas do nosso amigo, ele falou aqui, ó, faça a sua pesquisa em outro lugar primeiro, para não gastar tanto os tokens do Anti-Gravity na hora de produzir o projeto. Então vem aqui, eu estou pensando em vir no chat GPT e pedir para ele, olha, eu quero fazer um sistema que seja web e que eu consiga colocar na internet para que as pessoas simplesmente arrastem as caixas de funcionalidades e façam um programa do Arduino. Então ele vai arrastar a caixa de setup. Eu não estava mostrando para vocês aqui, né? No final das contas eu fiquei falando um monte aqui, vocês estavam vendo minha cara. Mas, cadê? Volta aqui, ó. Estava falando aqui, faça a sua pesquisa em outro lugar primeiro, né? Então estou pensando em usar aqui o chat GPT para fazer essa montagem, dizendo, ó, preciso de uma interface que a pessoa arraste as coisas e vai fazendo, então vai fazer piscar o LED. Então ele arrasta o setup, arrasta lá o que configura a porta do LED e diz qual é a porta do LED. Ele arrasta um outro bloco lá do loop principal, arrasta atuar numa porta e ele diz que ele quer atuar com colocar o valor 1. Aí ele arrasta um negócio para fazer delay. Então esse de arrastar blocos, eu quero ver se o Anti-Gravity consegue construir um negócio desse na web e aí ele cria um motor de conversão de código, que ele vai pegar aqueles blocos e transformar em código Arduino, e o código Arduino vai ser compilado pelo Arduino e a gente vai subir para a plaquinha e ele faça tudo automaticamente, de forma que a gente consiga fazer uma plataforma para quem está começando e que não entende de programação, poder programar e avançar nos estudos de Arduino. E aí dá para lançar um curso de Arduino baseado nessa plataforma que a gente criaria pelo Anti-Gravity. Ficou até deu uma bugada na cabeça aqui, mas eu acho que seria isso daí. Então são essas as ideias. Aí deixem comentários aí o que vocês acham e vamos ver o que a gente apronta daqui para frente em 2026. Fechou? Valeu, meus queridos. Eu vou ter que deixar os links para vocês aqui do curso Arduino, dos meus canais, do site da Loitec, né? Eu preciso começar a organizar isso aqui, então vamos lá. E aí estou procurando ajuda de quem possa me ajudar. Eu não estou conseguindo monetizar o canal, então não estou conseguindo ganhar dinheiro com isso. É mais realmente um projeto para ver se, de alguma forma, o que eu estou fazendo é deixar o Pix, né? Que aliás o Pix não está nessa câmera principal, ó. Eu preciso copiar ele aqui, o Pix, para colocar o Pix aqui, ó. Aê, meu Pix. Porque aí quem quiser contribuir de repente com o projeto, envia o Pix. E com essas contribuições pode ser que a gente consiga contratar pessoas para ajudar nessa parte, freelancers, etc e tal. Então agora está com o Pix ali e ficou certinho. Deixa eu ver aqui, acho que nessa tela aqui ele pode ficar até em outro lugar aqui. Cadê meu Pix? Do Pix. Ele vai arrastar a câmera, ele não vai pegar o Pix. Pegou? Aí, ó. Aqui, agora dá para deixar ele aqui embaixo. Pronto. Então é isso, meus queridos. Eu acho que agora estou começando a me ajustar aqui com o funcionamento aqui. Vou preparar aqui, ainda falta colocar toda a forração. Eu comprei a forração acústica para colocar aqui, para não ficar dando esse eco, né? E também vou ver o vídeo para ver como é que ficou a gravação. Deixa eu ver, ficou longo, né? Ficou 40 minutos esse vídeo. Mas tá bom, é mais para eu testar as coisas aqui e ver se está tudo em ordem. Fechou? Valeu, meus queridos. Beijos. Fui!